Hoje é 21 de abril, feriado nacional em homenagem a Tiradentes. A maioria das pessoas até sabe ou lembra desse apelido, de Joaquim José da Silva Xavier. Mas afinal, quem foi ele? E o que essa data representa nos dias de hoje? Quem vai nos ajudar a entender como a história de um homem lá do século XVIII ainda pode nos inspirar? Eu recebo a professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, doutora em História, Renilda Vicenzi. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Professora, vamos lá. Dentista, tropeiro e militar, mais ou menos isso, né? Como que ele se transformou nesse grande nome da história do Brasil, né? Com bastante importância. Bem, então nós temos dois momentos importantes para entender o porquê Tiradentes está neste feriado de 21 de abril. Tá? Primeiro que o 21 de abril é um feriado que marca né, o enforcamento de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Isso aconteceu em 1792. Durante um movimento chamado de Inconfidência Mineira ou Conjuração Baiana. Tiradentes, este homem, ele compunha a sociedade mineira do período em que este território, que hoje chamamos de Brasil, era colônia portuguesa. E a região mineradora, desde 1720, enviou a Portugal, nossa metrópole, uma grande quantidade de ouro. No entanto, à medida que o ouro foi sendo explorado, os buracos foram sendo abertos, ele deixou de existir, né? Ouro não tem como produzir, né? É um recurso mineral. A coroa portuguesa, então, ela decide aumentar os impostos. E no aumento dos impostos, a elite mineradora, que também estavam homens importantes do nosso território, dessa colônia portuguesa, vão se rebelar contra Portugal. E é nesse movimento de rebelião, né, que tem o intuito de proclamar uma república, mas uma república, não uma república do Brasil, mas uma república da região mineradora, é que há, então, o personagem do Tiradentes. Né? Então, é importante a gente pensar, existe um movimento, que é de 1789, que nas escolas se estudam, né? Sobre a Conjuração Mineira. Todos os envolvidos, somente Tiradentes foi condenado pelo crime de lesa majestade de primeiro grau, que é o enforcamento, que é a partir da devassa. Que a historiadora Júlia Furtado, que estuda as rebeliões deste período, rebeliões coloniais, vai nos dizer que muitas pessoas foram usadas como punição exemplar. Ao se punir alguém pelo crime de lesa majestade. Tiradentes foi naquele momento condenado. Outros homens e mulheres de outros períodos também foram condenados pelo crime de lesa majestade. Bem, então o movimento ele não ocorreu porque não houve possibilidade de deflagrar, porque houve uma delação, né, do Joaquim Silvério dos Reis e o movimento não aconteceu. Mas retomando, de todos os envolvidos, somente o Tiradentes é que foi condenado. Os demais foram condenados ao degredo. E existe um outro participante desse movimento, que é o poeta Cláudio Manuel da Costa, que morreu na prisão. Né? Então, na história, a gente não sabe se ele morreu ou se ele foi morto. Né? E os demais, então, todos sobreviveram. Bom, passado mais ou menos 100 anos, a gente tem a proclamação da República no Brasil em 1889. E essa República precisa de heróis. Mas os heróis que estavam vivos naquele momento não representavam. Então, mais de 100 anos depois, é que há a construção do mito do herói nacional de Tiradentes. Que já tinha começado lá atrás. Eu estou pensando aqui, será que eu lembro das minhas aulas direitinho, que lá já era o início da independência do Brasil? Ou pelo menos que acabou se puxando para isso, né? É um movimento, sim, separatista contra a coroa portuguesa, sem dúvida nenhuma. E aí incide esse crime de lesa majestade, né? Portugal era governado por Maria I, e ela não vai hesitar em condenar esta pena máxima. Sim. Por quê? Porque Portugal demandava das nossas riquezas. Então, qualquer movimento de insurreição que significasse um provável rompimento seria muito
muito violento a represália com relação a esses colonos. A gente lembra dele, né? Foi registrado ele como símbolo de resistência, né? Como que a gente pode trazer toda a vida dele, né? A vida e morte dele para os dias de hoje, quando a gente fala de resistência, assim, né? O que a gente deveria lembrar e que a gente pode comparar ou trazer para os dias atuais? Antes eu só queria dizer que a imagem que a gente tem do Tiradentes, de barba, com uma túnica, com um crucifixo, com uma roupa branca ou esquartejado, toda essa imagem, ela é uma construção de uma pintura de 1893. Nós não temos uma imagem, nós não temos nenhuma pintura, na época, pintura somente, no século XVIII, nós não temos nenhuma pintura acerca do Tiradentes. Então, a imagem que a gente tem nos materiais didáticos... Foi uma construção também. É uma construção. Então, o que isso representa? A história do Brasil, ela é marcada por uma série de revoltas, de insurreições, de movimentos. A gente não pode falar que nós somos um povo pacato. É o contrário. Ao longo do nosso processo, nós sempre resistimos muito. Então, são movimentos, e no caso de Tiradentes, que inspiram outros movimentos. Então, como nós nos construímos, quer dizer, qual é a nossa identidade? A nossa identidade, ela pode ser multifacetada, mas, ao mesmo tempo, ela é muito carregada da ideia da resistência. E a gente não fala muito sobre isso, né? Porque, veja, a gente tem um hino que vai dizer deitado em berço esplêndido, né? Isso talvez pertença para o campo das elites, mas para as populações isso não pertence, porque o próprio Tiradentes, de todos os envolvidos, era o que possuía a menor renda. Nós podemos dizer, a historiografia tem a Heloísa Starling, uma historiadora de Minas, que vai dizer que Tiradentes era a parte mais pobre do movimento da Inconfidência. Então, não se mandou para a forca homens da elite. Então, há uma resistência das classes populares historicamente. Que legal. Professora, muito obrigada por ter vindo. A gente falou, muito menos de 1% do que a gente poderia falar sobre todo esse personagem da nossa história, mas é bom para a gente relembrar. Muito obrigada por ter vindo. Não de nada. Bom feriado, boa semana. Igualmente para ti. Até a próxima.